que eu defendo que o líder deveria ter a porta do céu aberta. Eu acredito que são poucos os gestores, se é que existem, que pelo menos uma vez na vida já não pensaram em desistir de ser líder. Isso acontece porque, de fato, administrar o capital humano nas organizações, especialmente no Brasil, requer habilidades especiais. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê disso. O primeiro ponto que eu vou falar é sobre a nossa cultura com relação ao trabalho. O segundo é a legislação brasileira e o contexto do direito no Brasil. E o terceiro ponto é quanto nós conhecemos sobre o ser humano. Falando do primeiro ponto, que é a cultura com relação ao trabalho, razão pela qual requer do líder habilidades especiais, podemos começar pelo próprio nome. A palavra trabalho origina-se de tripalium, que era o nome de um instrumento de tortura. Ele era constituído de 3 estacas de madeira e bastante afiadas, e era muito comum nos tempos remotos na região europeia. Deste modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado. Agora pense comigo, como algo pode prosseguir bem começando dessa forma? De fato, esta é a percepção que até hoje uma boa parte das pessoas tem com relação ao trabalho. Elas percebem o trabalho como algo penoso, um sacrifício. E um exemplo comum do que eu estou falando são as expressões publicadas nas redes sociais quando se referem aos finais de semana, feriados ou férias. Eu selecionei algumas imagens que busquei na internet para demonstrar o que eu estou querendo dizer. Esta imagem faz uma contagem regressiva, 3, 2, 1. E eu imagino que com esses 3 pontinhos, essa contagem deve ter iniciado na segunda-feira. Este outro diz: eu estou com vergonha de dizer isso, mas eu estou feliz porque chegou o final de semana. E veja esta: o trabalho por vezes me deixa doente, mas o final de semana é uma cura. Não estou querendo dizer que finais de semana ou feriados não sejam bons. Porque eu também gosto. Eu estou querendo me referir ao alívio que as pessoas sentem ao chegarem no final da jornada dos seus trabalhos. É muito comum as pessoas encontrarem mais problemas e trabalho nas suas próprias casas ou família do que na empresa. Isto proporcionalmente ao tempo em que passamos em cada uma delas. Porém, este mesmo alívio não é percebido no trabalho. Portanto, o líder precisa se preocupar com esse trabalho de base, que é ensinar e ajudar as pessoas a perceberem o trabalho de modo diferente do que fomos culturalmente educados. Historicamente, a família, a escola, a sociedade não nos ensinaram como realizar com segurança o trabalho, a riqueza e a própria felicidade. E esses ensinamentos requerem no dia a dia instrumentos, ferramentas aplicadas para esse fim. Por exemplo, se eu fizer um bom planejamento dos feriados do ano, posso criar incentivo para as pessoas atingirem melhores resultados e, consequentemente, aproveitarem melhor os seus feriados. Porque, de fato, para quem trabalha com regime de carteira, poder se apropriar das datas, como feriados, para fazer atividades de lazer ou outras coisas particulares, é uma boa alternativa. O segundo ponto é a legislação brasileira e o contexto do direito no Brasil, que deixa as organizações engessadas e complexas de serem administradas. A nossa legislação é uma das mais protecionistas e burocráticas do mundo. E o ambiente do trabalho no Brasil também não se mostra favorável ao empreendedor. Se formos tomar como exemplo a legislação americana, e aqui deixo claro que não defendo ser melhor ou pior que a nossa, mas estou querendo me referir a ser mais flexível. Ela é imensamente mais fácil de ser administrada do que a nossa. E não é por acaso que o engajamento com o trabalho do americano é muito maior. Quanto ao contexto do direito no Brasil, é comum, por exemplo, quando um colaborador encerrar um contrato de trabalho, imediatamente após o evento, ser contatado por advogados para que busquem seus direitos, mesmo que acordados na própria entidade de classe. Agora eu te pergunto, é possível mudar a legislação? Podemos fazer muitas coisas para mudar a realidade trabalhista que vivemos? Talvez algumas coisas até consigamos.
mas muito poucas. Então, o que podemos fazer para mudar esta realidade? É fazer aquilo que está no nosso controle. E a gestão de pessoas está no nosso controle. Eu posso tratar as pessoas de modo mais humanizado. Eu posso remunerá-las melhor do que o mercado. Eu posso treiná-las mais e melhor do que eu já faço. Isto sim está no meu controle. O terceiro ponto é o quanto conhecemos sobre a mente humana. Você já se perguntou o quanto você conhece sobre o ser humano? Afinal, se quisermos trabalhar bem com as pessoas, precisamos conhecer o ser humano como um todo, porque do contrário, terá dificuldade de aplicar a técnica certa. Um professor italiano, no seu livro A Psicologia do Líder, diz que todos os grandes cientistas que estudam a mente humana afirmam que usamos somente uma parte do nosso potencial. E não usamos porque não possuímos, mas sim porque desconhecemos. E é muito simples entender o que eu estou falando. Por exemplo, por mais que todos nós nascemos com as duas pernas, não significa dizer que todos utilizamos com a mesma eficiência. Não podemos comparar o quanto um atleta faz o bom uso delas com a de um sedentário. E mais, existem muito mais sedentários do que atleta, concorda comigo? E assim também é o quanto nos apropriamos do nosso potencial de inteligência e usamos para administrar a nossa vida e das pessoas com quem nos relacionamos. E esta é uma das razões pelas quais apanhamos muito na gestão de pessoas. Trago essas reflexões para ratificar a tese de que técnicas de gestão de pessoas são imprescindíveis para qualquer negócio. Porém, se não conhecermos os comportamentos humanos, as causas que há por trás dele, não há como evoluir na gestão de pessoas. O fato de desconhecermos sobre a mente humana não abona o ônus. Quanto mais eu desconheço, mais eu pago a conta. E eu sei que talvez você deva estar perguntando, e daí? O que eu faço com isso? O que eu faço para mudar essa realidade? Se você está se fazendo essa pergunta, já é o primeiro passo, sinal de que você se importou com essa reflexão. Segundo, nem preciso falar muito sobre a importância de buscar entender melhor sobre autoconhecimento, assuntos que já maciçamente estão sendo abordados na atualidade, porém que poucos compreendem de fato. Terceiro, por que você não começa a entender esses comportamentos nas suas próprias vivências? Por exemplo, se você tiver filhos em idade escolar, e eu falo isso porque também tenho, é muito provável que demande de você um grande esforço para que ele faça o tema de casa. Então, como eu faço para que meu filho faça essa atividade sem desgaste e de forma como deve ser? Aprendendo isso, você irá aprimorar também a arte com as pessoas nas organizações. Você viu que motivos não faltam para você muitas vezes querer desistir do papel de líder. Mas lembre-se que a experiência de liderança talvez seja uma das coisas mais belas que o trabalho proporcionou ao homem. Faz com que cada dia a gente tenha que se reinventar.